Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com a deputada estadual Laura Serrano, do Partido Novo. Bom dia, deputada. É um prazer falar com a senhora mais uma vez aqui no Café com Política. Bom dia, Thalita. O prazer é meu. É sempre um prazer poder estar falando para a população, conversando com vocês aqui no Café com Política. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, deputada. O nosso assunto principal de hoje, deputada, é a educação. A senhora propôs a criação de uma frente parlamentar pela reabertura das escolas. Queria que a senhora explicasse para a gente essa proposta. Bom, Thalita, primeiro dizer que é uma satisfação muito grande poder ser coordenadora da Frente Parlamentar pela Reabertura das Escolas. Essa frente foi criada e hoje a gente já tem uma frente parlamentar extremamente robusta. Nós temos a maioria dos parlamentares da Assembleia, a maioria dos deputados estaduais mineiros que defendem a reabertura das escolas. Claro que sempre seguindo todos os protocolos sanitários que hoje a ciência já mostra que é possível reabrir nossas escolas com base em protocolos sanitários, garantindo a saúde e a segurança de toda a comunidade escolar, crianças, alunos, família, professores. E um outro assunto super importante relacionado a essa questão da nossa frente é que nós temos, participando da frente parlamentar pela reabertura das escolas, deputados, professores, deputados médicos, mostrando que realmente é uma mobilização. Estamos todos juntos a favor das nossas crianças, não podemos desistir dos nossos alunos. É fundamental que a gente defenda esse direito constitucional, esse direito básico das crianças, que é a educação básica, dentro da escola e com segurança. Deputada, se dependesse do governo do estado, as aulas inclusive teriam voltado ainda no ano passado. Houve uma movimentação por volta do mês de outubro para que as aulas voltassem, mas teve uma decisão judicial que impediu que isso acontecesse. Eu pergunto para a senhora o seguinte: diante até desse quadro que nós temos, que foi uma decisão judicial e não uma decisão de governo, o que a frente parlamentar pretende fazer para que as aulas possam voltar a partir desse desejo de vocês? Bom, em primeiro lugar, Rodrigo, a frente parlamentar, ao ser composta pela maioria dos deputados da Assembleia, a gente demonstra, como representantes da população que somos, a vontade da sociedade de que a gente tenha esse retorno seguro às aulas presenciais. A gente já sabe que os prejuízos que podem ser gerados para essa nova geração, para as nossas crianças, se as escolas ficarem fechadas mais tempo do que o necessário, são prejuízos incalculáveis e que atingem todas as classes de renda. Então, para as famílias de renda mais alta, a gente tem várias questões de saúde mental, depressão que tem atingido nossas crianças, em muitos casos obesidade. Quando a gente olha também para as famílias de mais baixa renda, a gente tem impactos como insuficiência nutricional. Muitas vezes os pais precisam sair para trabalhar porque são arrimo de família, é a única renda para poder, inclusive, alimentar as crianças, e acabam deixando as crianças em espaços clandestinos. Isso aumenta o risco de acidentes. A gente tem visto isso acontecendo. A gente vê a questão de violência doméstica, abuso sexual. Então, assim, são uma série de problemas. E aqui eu nem citei o impacto que é mais geral e talvez mais relevante deles no que tange ao desenvolvimento infantil, que é o impacto no desenvolvimento cognitivo dessas crianças. Na pedagogia, a gente vê na educação infantil e mesmo na educação básica como um todo, existem as janelas de oportunidade para a aprendizagem. Um ano de estudo, ele não é recuperado da mesma forma depois. Essas janelas de aprendizagem são fundamentais. Então, por isso essa nossa defesa, porque realmente a gente tem toda a convicção e a ciência, inclusive, comprova que é possível, sim, a gente reabrir as nossas escolas com protocolos. Vai ser importante continuar com todos os cuidados necessários, mas a gente não pode mesmo desistir das nossas crianças. A educação tem que ser a atividade essencial que ela é. É isso que vai mudar a realidade do nosso Estado e é isso que é o nosso compromisso como parlamentares, para que as nossas crianças tenham um futuro e um presente no potencial que elas merecem. Deputada, há uma expectativa de retorno presencial em março. Nós estamos na última semana já de fevereiro. Essa expectativa não só para o estado, também como em Belo Horizonte. Em BH, profissionais de educação, da rede pública ameaçam greve, na contramão da grande maioria daqueles profissionais que trabalham na rede particular, que pedem, que fazem protestos para o retorno às aulas. Por que tanta diferença entre esses pedidos? É claro, a gente sabe do abismo
abismo que existe entre rede particular e rede pública. E eu pergunto para a senhora também a respeito dessas ameaças de greve, porque a gente sabe também que essa ameaça pode acontecer na rede estadual. Como conversar com a classe, como tentar um diálogo com a educação para que de fato esse retorno aconteça de forma gradual. Excelentes perguntas, Thalita. Tenho sido questionada em relação a isso e eu faço questão de acompanhar a realidade não só das escolas particulares, mas também das escolas públicas. Eu tenho visitado uma série de escolas públicas, eu mesma estudei a minha vida inteira em escolas públicas. A gente entende que existe uma série de dificuldades e desafios, mas é possível sim a gente retornar às aulas, inclusive nas escolas públicas, com protocolos de reinício gradual. O que não pode acontecer é a gente simplesmente cruzar os braços e deixar que as crianças não tenham esse acesso à educação básica presencial, que inclusive em vários países desenvolvidos, a gente costuma sempre lembrar dos países nórdicos, países desenvolvidos e falar que o Brasil tem que se espelhar neles. Nesse momento, muitos desses países não fecharam as escolas em momento algum da pandemia, para poder comprovar como a educação é essencial e como isso tem impacto no desenvolvimento para a sociedade como um todo. Então, o que eu defendo é que mesmo as escolas públicas, elas têm condições de voltar. É claro que a gente vai ter que passar por uma série de adequações, mas no que tange as escolas públicas estaduais, vai existir recurso para o álcool em gel, para tudo que é necessário para que a gente consiga fazer esse protocolo uma retomada segura. As escolas particulares já estão preparadas, como foi muito bem dito pelo Rodrigo, desde 5 de outubro do ano passado, o governo do estado já via essas condições propícias para que a gente tivesse o retorno seguro às aulas presenciais e, infelizmente, não foi feito por questão de liminar. E um outro ponto importante, é enganoso a gente achar que os professores não querem a volta às aulas. Na rede particular, a gente vê, como você mesma colocou, uma série de protestos a favor desse retorno, e na rede pública, nas escolas que eu visitei, a gente tem vários gestores escolares, a gente tem professores que são a favor, comprometidos com o desenvolvimento dos seus alunos, das crianças, e vendo o quanto que é importante esse retorno, ainda que seja de uma forma gradual, para que a gente avalie, gradualmente os impactos, mas não é uma realidade que sejam todos os professores ou toda a classe docente pública que esteja contra esse retorno, enfim, muitas vezes existe uma propaganda muito grande dos sindicatos nesse sentido, mas os nossos professores, inclusive da rede pública estadual, muitos têm esse compromisso com a educação das crianças e querem sim o retorno às aulas e vão fazer com o maior esmero e o maior cuidado para que a gente possa ter esse retorno cuidando bem das nossas crianças e de toda a comunidade escolar. A gente está conversando com a deputada estadual Laura Serrano, que é do Partido Novo. Deputada, nos últimos dias a gente conversou também com a sua colega de partido, Marcela Trópia, vereadora de Belo Horizonte, que é a presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal. Na entrevista que ela concedeu a gente, ela falava sobre a possibilidade de apresentar um projeto de lei na Câmara Municipal de Belo Horizonte, transformando a educação em serviço essencial, ou seja, um mecanismo legislativo para tentar garantir o funcionamento das escolas. A senhora falou agora há pouco que educação é um serviço essencial. A senhora vê essa possibilidade também na Assembleia Legislativa de talvez a apresentação de um projeto de lei no mesmo sentido que transforme a educação oficialmente, digamos assim, em serviço essencial? Sim, Rodrigo, e inclusive eu sou coautora de um projeto assinado por vários deputados que já foi protocolado aqui na Assembleia de Minas, justamente definindo a educação e a educação básica como essencial. Então, a gente tem expectativas dessa tramitação. Hoje, com a frente parlamentar pela reabertura das escolas, com maioria dos deputados da Assembleia, a gente vê com muitas expectativas positivas e, inclusive, eu acredito também que o governo do estado tem atuado cada vez mais nesse sentido. A gente tem, no Minas Consciente, após a reformulação, um comitê específico para tratar da educação e da definição desses protocolos sanitários para uma reabertura segura. Fazem parte desse comitê a Secretaria de Estado de Saúde, Secretaria de Estado de Educação, a Sociedade Mineira de Pediatria, infectologistas,
Então, está tudo sendo preparado com muito cuidado para que a gente tenha esse retorno, essa reabertura das nossas escolas o mais breve possível, porque as crianças não podem mais esperar. E, mais uma vez, a ciência já demonstra que é possível o retorno com protocolos, com base em evidências científicas, com base em experiências empíricas que deram certo. E aqui eu só queria retomar mais um ponto importante. No início da pandemia, a gente achava que as crianças eram os maiores transmissores da Covid-19, que eram assintomáticos, que iam transmitir para os avós, para a família, e hoje a ciência já comprova que as crianças não são os vilões da história, as crianças são as vítimas. As crianças, elas são assintomáticas porque, biologicamente, elas têm menos receptores que fazem com que a Covid-19 desenvolva no organismo, são assintomáticas porque a carga viral das crianças é menor, ou seja, a chance de uma criança ser infectada por um adulto é muito maior do que uma criança infectar o adulto. Então, assim, essa transmissão entre crianças na escola é muito menos... tem muito menos chances de acontecer do que se imaginava no início da pandemia, né? Eu tenho, inclusive, as fontes, o Journal of the American Medical Association, que é da Sociedade Americana de Medicina, mostra que de 0 a 19 anos, a chance, vou até trazer aqui o dado mais correto aqui, crianças e adolescentes menores de 20 anos têm 44% menos chance de se infectar após exposição com alguém infectado pela Covid-19 em comparação aos adultos maiores de 20 anos. A gente tem fontes do portal PebMed colocando que as crianças são menos de 2% da população infectada pela Covid-19 e que aqueles infectados apresentam, na maioria dos casos, 85% a 95%, isso de uma outra publicação, formas assintomáticas ou leves e moderadas da doença na fase aguda, menos de 5% dos 2% que eu citei anteriormente evoluem de forma grave ou crítica e havendo disponibilidade de leitos com possibilidade de poder fazer esse tratamento. Então, assim, deixar as nossas crianças fora da escola, as escolas fechadas por mais tempo do que o necessário, vai trazer e já vem trazendo prejuízos incalculáveis. É importantíssimo esse retorno às aulas. É claro que a gente entende que existem os grupos de risco, professores que estejam no grupo de risco, crianças que morem na mesma casa com idosos do grupo de risco. A ideia é que esse retorno, o que a gente defende na frente parlamentar é que o retorno seja opcional para as famílias. Então, aquelas que precisam e que querem os seus filhos voltem a estudar presencialmente nas escolas e aquelas que têm um fator de risco maior de alguém da família que more com a criança, que possam continuar com o estudo remoto. Então, é isso, assim, a gente defende tudo com muita responsabilidade, mas para que a gente tenha, de fato, aí esse direito das nossas crianças garantido, que é o direito à educação básica. O nosso tempo está se esgotando aqui, deputada, mas tem uma pergunta de ouvinte que eu acho que é válido que a gente possa prestigiar a nossa audiência. Eu peço até que a senhora responda bem objetivamente para a gente fazer a hora do bate-pronto daqui a pouco. E ele é professor de escola pública, que é o Talho Escola, e ele pergunta aqui: deputada, se em São Paulo deu errado, por que em Minas vai dar certo? Eu não vejo como que ele coloca que São Paulo deu errado. Na verdade, a gente tem que avaliar o que Minas está fazendo e como Minas está fazendo. E o que eu posso garantir é que Minas Gerais está com base em toda o conjunto de conhecimentos científicos que a gente tem até agora. Se a ciência valia lá atrás para a gente tomar as decisões, por que a ciência vai parar de valer agora? Hoje a gente já tem muito mais informação, hoje a ciência, como eu digo mais uma vez, comprova que é possível sim retomar as atividades presenciais com os protocolos necessários e a gente tem que olhar para o que Minas está fazendo. O que a gente está fazendo aqui é todo um estudo com muito cuidado, muito critério, com participação, mais uma vez, Sociedade Mineira de Pediatria, a gente tem inclusive o apoio da Sociedade Brasileira de Pediatria para o retorno às aulas. O Ministério Público de Minas Gerais já emitiu um parecer de que as aulas ficarem suspensas, né, as escolas fechadas por mais tempo do que o necessário gera prejuízos na saúde das crianças. Então eu acho que esse é o ponto. A gente não pode ser negacionista, cruzar os braços e desistir dos nossos alunos. É nosso papel, meu papel como parlamentar, nosso papel como parlamentares da frente, lutar pela educação das nossas crianças. Hora do bate-pronto.
No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. A senhora já está escolada, sem querer fazer trocadilho, mas já fazendo. Nesse quadro aqui, perguntas objetivas e respostas igualmente objetivas, um ping-pong. Combinado, deputada? Combinado. Para começar, volta às aulas. Essencial. Educação igual para todos? A educação tem que ser igual para todos. A igualdade de oportunidades é uma premissa básica para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Greve na educação. A greve na educação é um atraso. O foco tem que ser as nossas crianças. O nosso compromisso são com os nossos alunos. A aprendizagem dos alunos e das crianças é que muda uma sociedade. Minas no combate à pandemia. Um case de sucesso, referência nacional. Minas Gerais tem se destacado não só no Brasil, mas inclusive se comparado a outros estados e a outras regiões do mundo. E tudo com base em conhecimento técnico, em ciência, que é o que a gente continua fazendo, inclusive para a questão da reabertura das escolas. Brasil no combate à pandemia. O Brasil no combate à pandemia precisa cada vez mais focar naquilo que é importante para que a gente tenha vidas salvas, para que a gente tenha nossa economia funcionando, porque é importante também para a saúde, e para que a gente possa ter aí o mais breve possível nossa população vacinada, que é um caminho importante para que a gente possa retornar às nossas atividades normais e cotidianas. A senhora concorda com a ideia do governador Romeu Zema de comprar vacinas se necessário? Eu acho que todo esforço de um gestor público é importante para que a gente tenha a nossa população com acesso à vacinação. Deputada estadual Laura Serrano, do Partido Novo, nossa convidada de hoje no Café com Política. Obrigado pela entrevista mais uma vez, deputada. Eu que agradeço, Rodrigo. Muito obrigada também, Thalita. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Agradeço aos ouvintes também pela atenção. Obrigada, deputada. Ótimo dia para a senhora.